Bom, gente, nós estamos testando aqui umas novas funcionalidades dos softwares que a gente adquiriu. Vamos achar o Estreito de Bab el-Mandeb, tá vendo? Esse é o continente africano, esse é o continente asiático, essa short aqui é o continente europeu. O Estreito de Bab el-Mandeb conecta o Golfo de Aden, que é uma parte do Oceano Índico, ao Mar Vermelho. E é através do Mar Vermelho, tá vendo? Que se chega ao Canal de Suez. O Canal de Suez, por sua vez, conecta o Mar Vermelho e, portanto, o Oceano Índico ao Oceano Atlântico. Para você fazer uma viagem hipotética, digamos, na Itália, você sai da Itália, aí você avança aqui, atravessa o Canal de Suez, atravessa o Mar Vermelho, entra no Golfo de Aden e Touché, chegou em Mumbai. Uau! Certo? Agora, o povo se esqueceu que, veja aqui a situação de Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb está aqui. Bab el-Mandeb fica exatamente entre o Iêmen e o Djibouti. No Djibouti, temos uma enorme base militar chinesa. Grande. E aqui nós temos os nossos irmãos um pouco nervosos, os Houthis. Quero que vocês reparem a distância. Essa é uma ilha do Iêmen. E esse é o ponto mais próximo do litoral do Djibouti. São 22 quilômetros. É muito perto, gente. 22 quilômetros. A maior parte é rasa, então a parte onde os navios passam tem que ser basicamente aqui, ó. Fechou isso aqui, e 22 quilômetros, muitos mísseis alcançam mais que isso. Muitos mísseis, muitos torpedos. E submarino pode ficar aqui, ó, tá vendo? Nessa vala, esperando. Se o navio de um país hostil, vamos colocar um país hostil aqui, vamos localizar um país hostil. Opa, aqui está um país hostil. Tem um país hostil que tem um porto, exatamente junto ao Mar Vermelho. Ah, é o porto de Eilat. Eilat tem um porto grande, ó, o porto de Eilat. Só que esses navios aqui é coisa do passado. Não tem navio aqui mais em Eilat, não. Você sabe por que não tem navio no porto de Eilat? Eilat, vocês estão vendo, né? É uma cidade de um país hostil. O país hostil está massacrando pessoas aqui, ó, crianças, médicos, está fazendo arregaça nesse território aqui, ó, chamado Gaza. Isso aqui é Gaza. Ou melhor, era Gaza, né? Aqui, durante essa filmagem, ela foi feita quando? Não sei se as casas ainda estiverem inteiras, foram feitas antes de começar o massacre, né? Pelo jeito as casas estão inteiras, então isso aqui foi feito antes deles serem massacrados pelo país hostil. Então o país hostil massacrou isso aqui. E normalmente esse país hostil massacrava muitos palestinos, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Massacres diários. Primeiro massacre em 1948 com a Nakba. Depois nós tivemos um massacre em 1956 com a Guerra de Suez. Suez é esse canal. Aqui, já falamos. Depois tivemos a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Depois Yom Kippur, em 1973. Depois nós tivemos um massacre horrível no Líbano. O Líbano está aqui. Os massacres de Sabra e Shatila. Foi um horror, gente. Um horror. Os massacres de Sabra e Shatila. Foi mais um massacre, né? Depois nós tivemos a primeira intifada. Tivemos a segunda intifada, e aí os ataques contínuos contra Gaza, as operações chumbo derretido. Essa é a quinta, mas essa está sendo especialmente perversa e cruel. Coisas horríveis têm acontecido. Então, o bravo povo desse país, o Iêmen, resolveu se levantar. Não só porque eles apoiam o Irã na luta a favor do povo palestino, esse é o Irã. O Irã é bem grande, tá vendo? O Irã é enorme. O Irã é bem grande. Não só apoiam o Irã na luta do povo palestino por liberdade, por tomar de volta as terras que foram roubadas pela ONU e entregue a europeus de religião judaica, para eles fazerem lá uma entidade colonialista, como o Estado hostil, mostrando novamente o Estado hostil, como a gente viu, ele vinha massacrando o palestino vez após vez. Mas recentemente, Bibi Netanyahu, um fascínora, ele estendeu o ódio dele contra todos os árabes.
Mas ele não estava satisfeito em estender o ódio aos árabes. Ele declarou guerra aos muçulmanos. Isso foi um erro. Deixa eu explicar para vocês porque foi um erro. Tá vendo? Esse é o Mar Negro, esse é o Mar Egeu, parte do Mediterrâneo. Para você passar do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo, você tem que passar por esse estreito aqui, Bósforo. Istambul é uma cidade linda, já estive lá, com a graça de Deus. Obrigado, Pai. E esse aqui é o Estreito de Dardanelos, controlado por muçulmanos. Você não vai para o Mar Negro sem a Turquia deixar, porque você está passando dentro da Turquia, certo? Bósforo, Dardanelos e o Mar de Mármara inteiro pertence à Turquia. Então, sem a Turquia você não entra. E a Turquia recentemente fechou tanto o Bósforo quanto o Dardanelos aos navios da OTAN, que agora não pode chegar nem a Bulgária, nem a Romênia. Ok. Mas, fechando-se o estreito de Bab el-Mandeb, nenhuma nação do país hostil ou de nações que apoiam as hostilidades pode atravessar aqui. Mas o estado hostil continuou escalando, até que esse país aqui, ó, tá vendo esse país aqui? Ele chama Malásia. Malásia controla essa passagem aqui, o Estreito de Malaca. E a Malásia fechou o Estreito de Malaca a qualquer embarcação do país hostil, para o país hostil, desde o país hostil, de empresas do país hostil, de pessoas do país hostil, conectada ao país hostil. Você pode falar, bom, mas tem a Indonésia, só que a Indonésia odeia o país hostil ainda mais. Então, sem poder passar mercadorias, digamos, da China, do Japão, da Coreia ocupada pelos Estados Unidos, pelo Estreito de Malaca, considerando que a Indonésia os odeia, eles vão ter que fazer uma volta bem grande pela Austrália. Então, se ao invés de fazer isso, tá vendo isso aqui, você tiver que fazer isso, você gasta o quê? Uns 5, 6 mil quilômetros a mais. E vamos continuar, né? Como você não pode mais usar o país hostil, não pode mais usar Bab el-Mandeb para fazer isso, você tem que dar a volta aqui, ó, pelo Cabo da Boa Esperança, igual na época das caravelas. Pior, que tem um país roubado da Colômbia chamado Panamá. Panamá tem um canal também. Esse não é controlado por muçulmano, não. Malaca é, Bab el-Mandeb é, Suez é, Bósforo é, Dardanelos é, mas esse não. Só que tem um problema. Esse canal aqui foi feito mais de 120 anos atrás. É um canal antigo, velho. Não passa grandes embarcações. E nem as pequenas andam passando. As que foram feitas para passar aqui estão todas velhas, nem tem mais seguro. Para terminar de lascar, houve uma seca. Está tendo uma seca feroz nesse país. Qual que é o resultado? O resultado é que, para passar por esse canal, ao invés de fazer, por exemplo, vamos pegar da nação que apoia o país hostil. A nação que apoia o país hostil roubou esse pedaço da Colômbia, assim como a Inglaterra está tentando roubar esse território aqui, ó, esse território aqui chama esse Equibo. Tá vendo? A Inglaterra tomou esse território aqui, que era da Colômbia, e passou para esse pedacinho que eles tinham comprado do Suriname, que era Guiana. Então eles roubaram não só esse Equibo aqui, mas como essa área aqui, ó, Tigris. Agora o Suriname quer Tigris de volta e a Venezuela quer esse Equibo de volta. Mas voltamos, assim como a Inglaterra, os anglo-saxões têm esse hábito, né, de roubar terras, que horror. Olha só aqui o que os Estados Unidos fizeram. Ó. Isso aqui era México, 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 isso aqui era México. Roubou todo isso do México. Os anglo-saxões têm esse hábito horroroso de roubar terra. Enfim, os Estados Unidos roubaram esse pedaço da Colômbia e criaram uma nação títere chamada Panamá, para fazer o canal. E aí, a ideia do canal era encurtar a distância entre Nova York e Los Angeles, a Califórnia, né? Ó, aqui está a Califórnia, aqui está Nova York. O caminho é esse. Só que com esse canal secando, digamos que a distância aumentou. O Brasil vai ter que fazer isso aqui, ó. 12 mil quilômetros a mais, passando pela terrível, cruel passagem Drake. O mar aqui é feroz. A situação para os amigos do país hostil está horrível, está horrível, está horrível, está horrível. Para o país hostil também a coisa está muito complicada. Mas aqui se planta, aqui se colhe, e quem está fazendo a colheita é o povo do Iêmen. Como eles colhem?
Digamos, eles estão entregando ao mar embarcações do país hostil ou de nações que apoiam o país hostil. Em resumo, a história é essa.